Prezados alunos, eu espero que vocês estejam bem. Nesta semana, nós vamos ver as células e os órgãos do sistema imunitário. Esse tópico vai ser gravado em 3 aulas, em 3 gravações. No primeiro deles, nós vamos ver as células da imunidade inata, particularmente aquelas que estão no sangue circulante. No segundo, nós vamos ver as células da imunidade inata, da imunidade adaptativa, e no terceiro, os órgãos. Então, vamos começar agora a analisar as células da imunidade inata, particularmente aquelas que estão no sangue circulante. Vou compartilhar os slides com vocês. Então, nessa aula, nós vamos ver as células do sistema imunitário, parte 1, células da imunidade inata. Nós vamos analisar principalmente as células do sangue circulante, e nós vamos começar por essa célula aqui, que nós vamos caracterizá-la como um neutrófilo por parâmetros morfológicos. E quais são esses parâmetros morfológicos que caracterizam essa célula como um neutrófilo? Então, nós temos que analisar os aspectos. Esse, então, é um distendido de sangue circulante, em que nós selecionamos o neutrófilo para análise. Então, essa célula tem que ser analisada tanto as características do citoplasma quanto as características do núcleo. Então, um neutrófilo é uma célula que tem um núcleo polimorfo nuclear, ou seja, ela forma esses lóbulos, 1, 2, 3 lóbulos, com essa chanfradura. E ele tem o citoplasma com algum de cor tendendo ao rosa, com algumas granulações discretas. E onde o neutrófilo nasce? Então, essa célula nasce na medula óssea e é jogada no sangue circulante quando ela está madura. Em situações de maior necessidade do organismo, ela pode ser jogada no sangue circulante com formas mais jovens. Vamos analisar principalmente aquelas que estão normalmente no sangue circulante. Então, ela nasceu na medula óssea e foi jogada no sangue circulante. Onde ela vive? Onde essa célula, depois que foi jogada no sangue circulante, permanece? Ela é uma célula que fica só no sangue circulante. Ela só sai do sangue circulante se ela tiver um estímulo localizado que faz com que essa célula migre para o tecido. Então, normalmente, ela vive no sangue circulante e só sai da circulação sanguínea se tiver um estímulo para que ela saia de lá. Quanto tempo vive um neutrófilo? Uma célula dessa, depois que ela saiu para o sangue circulante, ela vive em torno de 6 a 8 horas, e depois essa célula morre. E qual é a função dessa célula? O que um neutrófilo faz? O papel mais importante dos neutrófilos é a defesa contra micro-organismos, principalmente bactérias extracelulares. Quando um micro-organismo entra no nosso organismo, por exemplo, como está demonstrado aqui, houve uma lesão no tecido, entrou um strep na mão e perfurou a pele e jogou bactérias no tecido subcutâneo. Então, aqui é a pele e aqui o tecido subcutâneo, e as bactérias foram implantadas no tecido subcutâneo. E aonde estão os neutrófilos? No sangue circulante. Então, essas células estão no sangue circulante e os micro-organismos para os quais elas têm que fazer a defesa estão no tecido subcutâneo. Então, essas células têm que sair do sangue circulante, migrar através de 2 células endoteliais, caminhar por quimiotaxia até o local onde está o micro-organismo e naquele local onde está o micro-organismo fagocitar e destruir aquele micro-organismo. E como que o neutrófilo sabe onde ele tem que ir? Como ele sabe que aquela bactéria se encontra naquele local? Então, aqui é um sangue circulante, as células estão circulando,
dentro do vaso e o micro-organismo está fora do vaso. Normalmente, as células correm no sangue circulante, tanto no meio do vaso, quanto aderidas ao endotélio vascular. Então, aquelas que estão aderidas ao endotélio vascular, elas vão andando com o processo como se fosse um processo de rolamento. Elas vão rolando em cima do endotélio vascular através de ligações com moléculas chamadas selectinas. Então, eles têm receptores para selectinas, os neutrófilos têm receptores para selectinas, e elas vão rolando, fazendo essa ligação como se fosse uma roda dentada, fazendo a ligação em cima do endotélio vascular. Quando ela encontra um local onde tem um micro-organismo, esse micro-organismo ativou macrófagos teciduais, produziu moléculas no tecido que vão estimular a produção de citocinas que vão modificar o endotélio vascular. Então, essas modificações do endotélio vascular, ele passa a expressar moléculas, principalmente integrinas, que vão fazer com que esse neutrófilo pare nesse local onde está ocorrendo a expressão dessas moléculas de selectinas e integrinas. Essas moléculas vão fazer uma ativação do neutrófilo, em que ele vai se arrastar, espalhar, se arrastar e migrar através de duas células endoteliais, através principalmente de receptores como o PECAM. Então, ela sai do sangue circulante e passa através de duas células endoteliais, então, através de receptores específicos, e migra para o tecido subcutâneo. No tecido subcutâneo, como ela sabe aonde ela tem que encontrar o micro-organismo? Então, ela está no tecido subcutâneo e ela tem que chegar onde está aquele micro-organismo. De que maneira que ela faz esse processo para chegar onde está o micro-organismo? Então, esse é um processo de quimiotaxia. A quimiotaxia pode ser aleatória ou dirigida. Então, um movimento dirigido em relação ao micro-organismo. E o que faz esse processo de migração em relação ao micro-organismo? São moléculas quimiotáticas que são produzidas pelos próprios micro-organismos ou moléculas do sistema do complemento que são ativadas e que não fazem um gradiente de densidade em relação ao vaso sanguíneo até onde está a bactéria, e essas bactérias respondem a esse processo de quimiotaxia até chegar no micro-organismo. Quando ela chega no micro-organismo, como ela reconhece o que é um micro-organismo que ela precisa fagocitar e não uma célula do nosso tecido que está ali do lado? Então, quando o neutrófilo chega naquele local, ele reconhece essa bactéria porque o micro-organismo está expressando receptores expressando padrões moleculares de patógenos. E os neutrófilos têm os receptores para padrões moleculares de patógeno. Então, ele reconhece através desses receptores, que são moléculas conservadas de uma maneira geral na maioria dos micro-organismos, e ele faz um processo de reconhecimento dos padrões moleculares de patógeno. Outra maneira com que o neutrófilo reconhece esse micro-organismo é através de receptores para componentes do sistema do complemento. E a outra maneira é através de receptores para a porção FC da imunoglobulina. Então, quando ele reconheceu, ele faz um processo de expansão da membrana, fazendo um pseudópodo e o englobamento da bactéria dentro de um fagosoma. Então, a membrana celular se espalha, fazendo um pseudópodo que se fecha e transfere o micro-organismo para dentro do neutrófilo. Essa bactéria dentro do neutrófilo está dentro de um fagosoma. Então, nesse momento, os lisosomas que estão no tecido vão se juntar a esse fagosoma, formando um fagolisosoma. Então, os enzimas líticos que estão dentro do fagosoma, do lisosoma, vão ser jogados dentro do fagosoma. E esses enzimas líticos, mais um pH baixo que está dentro desse micro-organismo, fagolisosoma, destrói o micro-organismo, destrói aquela bactéria. Então, esse é o processo de
destruição de um micro-organismo pelo neutrófilo. Nesse processo, o neutrófilo é uma célula terminal. Quando ele reconhece o micro-organismo, ele fagocita, mata o micro-organismo, mas o neutrófilo também morre. E qual é a consequência, então, deste encontro dos neutrófilos com as bactérias no tecido? É a formação do pus. Então, qual é a expressão clínica do neutrófilo quando ele se encontra nesse processo de destruição do micro-organismo? É a formação de um abscesso, por exemplo, se esse processo estiver ocorrendo na pele. Aqui é um rosto de uma pessoa que está no queixo, um abscesso causado por um micro-organismo, possivelmente uma bactéria. E qual é a expressão clínica? Edema, calor, rubor e dor, que é a resposta em sinais da resposta inflamatória. Quando isso tudo termina e o micro-organismo é destruído e que se formou o pus, esse processo ocorre a eliminação do pus, como está na mão dessa pessoa, nesse outro processo no rosto dessa pessoa. E onde ocorre esse encontro do neutrófilo com as bactérias e que vão causar uma doença? Então, se esse processo estiver ocorrendo na pele, como esses dois exemplos aqui, ele vai fazer um abscesso bacteriano com formação do pus. Se esse processo estiver ocorrendo num pulmão, por exemplo, ele vai fazer um quadro de pneumonia bacteriana. Se esse processo estiver ocorrendo nas meninges, vai fazer um quadro de meningite. Se estiver ocorrendo numa articulação, vai fazer um quadro de artrite. Então, onde estiver ocorrendo esse processo, vai ocorrer a expressão do quadro clínico do paciente, seja uma meningite, seja uma pneumonia bacteriana. Então, nós vimos o papel do neutrófilo e a sua função principal, que é a função de fagocitose. E que célula que é essa aqui? Uma segunda célula do nosso sistema imuninato do sangue circulante. Então, essas células são os eosinófilos. E por que a gente chama essa célula de eosinófilo? Quais são os parâmetros morfológicos que fazem com que eu caracterize essa célula como eosinófilo? Então, é uma célula que geralmente é bilobulada, então ela é um polimorfo nuclear também, com 2 lóbulos. Então, no núcleo, ela é um polimorfo nuclear com 2 lóbulos, e no citoplasma, ela tem essas granulações grosseiras, em que se o pH do tampão de coloração dessa lâmina que foi feita estiver em 6,8, ela fica com a coloração alaranjada. Então, são esses grânulos delicados, bem pequenininhos, que se formam, que estão no citoplasma do eosinófilo. E o que essa célula eosinófilo faz? Quais são os papéis dela? Então, essa célula tem várias funções no nosso organismo. Então, ela produz proteínas que vão fazer a função efetora de matar micro-organismos e fazer a resposta, auxiliar na resposta inflamatória. Ela produz várias citocinas, vários fatores de crescimento, várias quimiocinas, e várias enzimas. Então, ela tem muitas funções. Ela tem receptores para anticorpos da classe, principalmente os anticorpos da classe IgE. Ela tem corpúsculos lipídicos, leucotrienos, tromboxanos, e ela tem receptores para responder a várias moléculas do nosso organismo, como receptores para fatores de crescimento, receptores para moléculas de adesão, receptores para mediadores lipídicos e para quimiocinas. E como os eosinófilos executam a sua função? Como eles matam os micro-organismos? Então, ele tem várias moléculas
que estão presentes nos grânulos específicos, que têm funções fundamentais na defesa do nosso organismo, como a proteína básica principal, que tem toxicidade para os eumintos, ativa o sistema do complemento, tem função bactericida e aumenta a permeabilidade vascular, fazendo com que facilite a chegada de sangue e o extravasamento de sangue para o tecido onde está o micro-organismo. A proteína catiônica eosinofílica, então, é outra proteína que é produzida nos grânulos específicos dos eosinófilos. Ela também tem toxicidade para os eumintos, tem atividade bactericida, atividade antiviral e estimula a desgranulação dos mastócitos. Com a desgranulação dos mastócitos, também vai fazer vasodilatação, que facilita a resposta inflamatória. Outra molécula é a neurotoxina derivada dos eosinófilos, que também é tóxica para os eumintos, mas menos tóxica do que as outras duas. E ela tem atividade também antiviral. E a peroxidase eosinofílica, que tem função bactericida, lisa a membrana dos micro-organismos e leva dano oxidativo. Então, essas são algumas funções na defesa do nosso organismo das proteínas que estão produzidas nos grânulos específicos dos eosinófilos. E como o eosinófilo executa a sua função? Então, o eosinófilo é uma célula que tem o tamanho de aproximadamente 12 a 14 micrômetros. E o principal papel dos eosinófilos é na defesa contra os eumintos. Por exemplo, uma larva de xistosoma, uma larva de ascaris, uma larva de qualquer euminto. Então, qual é o tamanho de uma larva de euminto? Então, uma larva tem aproximadamente 200 micrômetros de tamanho. E os eosinófilos têm aproximadamente 14 micrômetros. Então, um eosinófilo não tem capacidade de fazer a fagocitose de uma larva imensa que tem 200 micrômetros de maior diâmetro. Então, como que o eosinófilo executa a sua função? Nós já vimos que ele tem receptores para a porção FC da imunoglobulina da classe E, da IgE. Então, ele tem receptores para a molécula de IgE. Nosso organismo produziu anticorpos contra a larva daquele euminto, por exemplo, uma larva de xistosoma. E esse anticorpo se liga, por um lado, na larva de xistosoma, e, por outro lado, pelo receptor para a porção FAB, ele se liga na larva de xistosoma. E pelo receptor para a porção FC, ele se liga no receptor para a porção FC da IgE, que existe nos eosinófilos. Então, quando ocorre essa ligação em dois receptores contíguos, ocorre a desgranulação desse eosinófilo, jogando todas aquelas moléculas tóxicas sobre a larva do xistosoma. Então, olha aqui um exemplo de uma larva de xistosoma, a larva do xistosoma é essa aqui, e aqui são os eosinófilos. Então, centenas de eosinófilos tentando fazer a destruição daquela larva de xistosoma. Então, ele não tem capacidade de fagocitar, ele joga. Embora, se um micro-organismo for pequeno, ele tem capacidade de fagocitar, ele também é um fagócito. Mas numa larva de euminto, quando ele está fazendo a sua função, como a larva é muito grande, ele faz um mecanismo chamado citotoxicidade por célula, citotoxicidade porque ele é citotóxica para o alvo, por célula, porque o eosinófilo é uma célula, dependente de anticorpo, que o anticorpo é o IgE. Então, esse fenômeno de destruição da larva pelos eosinófilos chama citotoxicidade por célula dependente de anticorpo, da sigla em inglês que vocês vão ver nos livros, ADCC. Então, é citotoxicidade por célula dependente de anticorpo. Então, essa é a maneira com que os eosinófilos fazem a defesa e estimulam a resposta inflamatória no nosso organismo. E que célula é essa agora? Quais são os parâmetros morfológicos com que eu posso caracterizar essa célula como um basófilo?
Então, o basófilo também é um polimorfo nuclear, ele tem um núcleo com vários lóbulos. Então, como nós já vimos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos são células cujo núcleo é polimorfo nuclear. Então, esse núcleo é polimorfo nuclear e ela tem essas granulações grosseiras, essas granulações escuros, quase pretos, esses grânulos grosseiros e bem escuros. Então, esse é o aspecto morfológico do basófilo. O basófilo é a célula que tem menor quantidade no nosso sangue circulante. E muitas vezes a gente não consegue nem encontrar numa leitura de leucograma analisando 100, 200 células. Então, ela existe 1% a menos do que 1% nos indivíduos normais. E qual é o papel dos basófilos no nosso organismo? Então, essa célula é também muito importante para fazer a defesa contra alguns micro-organismos e, particularmente, para estimular a resposta inflamatória. Então, os basófilos têm também tem receptores para porção IgE, mas principalmente eles secretam histamina, proteases, citocinas, quimiocinas, e a histamina é que estimula a resposta inflamatória de vasodilatação no tecido onde o basófilo se encontra. Como ele faz a defesa contra o micro-organismo? Então, ele também tem receptores para porção IgE, para a porção FC do IgE. Então, ele se liga pela porção FAB num micro-organismo, que pode ser, por exemplo, um nematóide, um parasita intestinal. Ele se liga no micro-organismo pela porção FAB e se liga no basófilo pelo receptor proporção FC que existe no basófilo. Quando ocorre essa ligação, ele faz a desgranulação do basófilo, jogando essas substâncias, histamina, protease, citocinas, naquele microambiente, facilitando a defesa e o desvio da resposta para uma resposta T auxiliar do tipo 2, que vai fazer a defesa contra aquele aumento. Ela faz a defesa contra eumintos, como, por exemplo, contra trematóides, por exemplo, o xistosoma, contra carrapatos, contra ácaros e até contra o plasmódio. Já tem descrito o papel dos basófilos na defesa contra os plasmódios. E que célula é essa? Então, essa célula é um monócito. E quais os parâmetros morfológicos que vão fazer com que eu caracterize essa célula como monócito? Então, primeiro é o tamanho. Ela é uma célula maior do que um linfócito, do que um neutrófilo. Uma hemácia tem 7 micrômetros, e essa aqui é uma hemácia e esse é um monócito. Então, verifique o tamanho do monócito, em torno de 12 a 14 micrômetros. O monócito apresenta um núcleo que é mononuclear, ou seja, ele não tem aquelas chanfraduras que nós descrevemos para os neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Ela é um núcleo único. Eventualmente, ele faz uma pequena entradinha, como se fosse um rim ou inteiriço, mas é sempre inteiriço. Ele não tem chanfradura. Ele é um mononuclear. Então, em relação ao núcleo, ele é um mononuclear e a cromatina do núcleo é frouxa. A cromatina é frouxa. Verifique que parece que tem áreas de mais escuras, mais claras, formando uma cromatina frouxa. E o citoplasma é maior e geralmente de cor azulada. Então, o citoplasma é bem maior do que do neutrófilo e das outras células que nós já vimos. Onde um monócito nasce? Como todas as outras células do sangue circulante, o monócito nasce na medula óssea, que nem o neutrófilo. Ela amadurece na medula óssea, é jogada no sangue circulante. E aí onde ela vive?
E quanto tempo ela vive? Então, um monócito pode viver até 2 anos, diferentemente do que nós vimos por um neutrófilo, que vive de 6 a 8 horas. Então, o monócito vive até 2 anos, enquanto que o neutrófilo vive algumas horas. E onde o monócito vive? Então, o monócito é uma célula que nasceu na medula óssea, usou o sangue circulante somente de passagem para os tecidos. Então, o monócito, ele migra espontaneamente para os tecidos. E quando ele migra para o tecido, aonde ele vai se localizar, ele vai receber um nome particular. Então, se o monócito migrou para o fígado, ele vai se chamar célula de Kupffer. Se ele migrou para a pele, ele vai se chamar células de Langerhans. Se ele migrou para o baço, ele vai chamar macrófago esplênico. Se ele migrou para o cérebro, ele vai se chamar micróglia. Se ele migrou para o pulmão, ele vai se transformar num macrófago alveolar. Se ele migrou para o osso, ele vai se transformar num osteoclasto. Então, nós temos macrófagos monócito que passou pelo sangue e se transformou num macrófago em todos os lugares estratégicos do nosso organismo. Então, aqui é um monócito, aqui é um macrófago de um camundongo jogando seu pseudópodo para fagocitar uma Salmonella typhimurium. Então, esse aqui é um macrófago peritoneal, esse aqui é um monócito do sangue circulante. E qual é o papel, qual é a função do monócito? Então, que nem o neutrófilo, a principal função do monócito e do macrófago é fazer a fagocitose. Tudo que nós falamos para fagocitose pelos neutrófilos vale aqui para fagocitose pelos monócitos. A outra função fundamental dos monócitos é a função de célula apresentadora de antígeno. Então, o macrófago é uma célula apresentadora de antígeno profissional. A célula apresentadora de antígeno faz a ligação entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Essa célula captura o antígeno, então ela fagocita o antígeno, processa esse antígeno dentro do fagolisosoma em pequenos pedacinhos, e esses pequenos pedacinhos são colocados em uma molécula chamada complexo principal de histocompatibilidade da classe 2, o MHC de classe 2. Então, esse complexo principal de histocompatibilidade é colocado na membrana de um macrófago, de uma célula apresentadora de antígeno. E essa célula apresentadora de antígeno, então, o macrófago, nesse momento que nós estamos falando, ela apresenta o antígeno na molécula do complexo principal de histocompatibilidade do tipo 2 para os linfócitos T CD4 positivo. Então, ela tem a função de célula apresentadora de antígeno. Então, ela induz uma resposta de linfócitos T. Passaríamos, então, agora para analisar as células da imunidade adaptativa, que vão ser os linfócitos, em que nós vamos ver na outra gravação. Então, em seguida, vocês passem para a gravação da aula de células da imunidade adaptativa, em que nós vamos ver, então, a função dos linfócitos. Então, nessa aula, nós vimos as células do sangue circulante que fazem a defesa inata do nosso organismo. Então, nós vimos 3 células, que são células polimorfonucleares, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Nós vimos que essas células fazem a defesa imediata contra micro-organismos, principalmente bactérias extracelulares, e fazem a resposta inflamatória, o cortejo da resposta inflamatória. Então, elas são extremamente importantes na indução da resposta inflamatória.
E nós vimos que tem agora 2 células que são mononucleares, que são o monócito que nós já vimos e o linfócito que nós vamos ver na próxima aula. E o monócito funciona como uma célula de ligação entre a imunidade inata e adaptativa, fazendo a apresentação do antígeno para o linfócito, e o linfócito induz uma resposta imune adaptativa. Então, o linfócito nós vamos ver, então, na próxima gravação. Nos encontramos, então, daqui a pouco.